Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhes um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chegar um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos nesta situação dramática em que Jesus viveu no seu tempo. Sempre as autoridades religiosas estavam contra Jesus. E eles não o aceitavam. Não, eles não queriam aceitar. Por isso, qualquer coisa que Jesus falava era motivo para discussão deles, era motivo para eles tentarem encontrar um erro, embora eles nunca encontrassem. Era sempre um motivo de discussão. Agora Jesus expulsa um demônio que era mudo e eles, para contrariar a situação, olham para Jesus e dizem que Jesus tinha feito aquilo pelos príncipes dos demônios. E aí nós ouvimos toda essa discussão. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do capítulo 14. Lucas, capítulo 11, do versículo 14 até o 23. E Jesus expulsa o demônio. Essa ação do demônio, ela precisa cada vez mais ficar clara na vida de nós católicos. Embora exista algumas vertentes dentro da Igreja Católica, e é importante dizer isso, que não acreditam na existência do demônio, que dizem que os demônios não existem, aqui Lucas deixa bem claro que o demônio existe. E ele está aí para fazer de tudo para nos desviar do caminho. Então, na vida cristã, precisamos entender, meus irmãos, o que Jesus acabou de dizer no finalzinho do Evangelho. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está contra mim
e quem não recolhe comigo, dispersa. Ou melhor, né? Quem não está comigo, está contra mim. Toda moeda tem os dois lados. E Jesus está deixando bem claro para nós que ou nós estamos com o nosso Senhor, com Ele, Jesus, ou nós estaríamos com o diabo. Quem não está com Jesus está com o diabo. Não existe o meio termo, não tem meio termo. Ou nós somos de Deus, ou somos do diabo. Ou nós pertencemos ao reino dos céus, ou nós iremos pertencer ao reino do diabo. É importante ressaltar que naqueles retiros espirituais inacianos, se você não teve a oportunidade de fazer o retiro, procure uma forma de participar, porque esses retiros inacianos, eles realmente deixam a pessoa nesta situação. Ou ele é de Jesus ou não é. Tanto que no tempo de Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, ele mesmo chamava as pessoas que iriam entrar na ordem, eles precisavam primeiramente fazer o retiro inaciano. E quando se fazia o retiro inaciano, a pessoa saía de lá totalmente mudada. Quem não era de Cristo passava a ser de Cristo. Dificilmente uma pessoa não se convertia no retiro inaciano. E no retiro inaciano, Santo Inácio, ele coloca as chamadas duas bandeiras. A bandeira de Cristo e a bandeira do diabo. E aí ele fala as consequências daquele que estariam com a bandeira do diabo. A bandeira do diabo, para nós entendermos melhor, antigamente, quando existia aquelas guerras, então ia sempre um soldado com uma bandeira representando o seu reino. Por isso que ele coloca a bandeira de Cristo, a bandeira do diabo. Na bandeira do diabo, o que é que está incluído? O pecado, as consequências do pecado. Na bandeira de Satanás está o aborto. Na bandeira do diabo está os casamentos ilegais, ou seja, o casamento, o adultério, o casamento que não é casamento, mas essas uniões aí entre pares. Na bandeira do diabo está o homicídio, o suicídio, a eutanásia, o aborto. Na bandeira do diabo não tem Eucaristia. Na bandeira do diabo não existe confissão. Na bandeira do diabo não existe a crença na existência de Deus. Na bandeira do diabo não existe Sagrada Escritura, ou não se crê na Sagrada Escritura. Na bandeira do diabo não está a crença na Santíssima Trindade. Na bandeira do diabo não existe o amor a Nossa Senhora, e muito menos o amor a Deus. Na bandeira do diabo está o sexo de forma desregrada. Na bandeira do diabo está o culto ao diabo. É assim, meus irmãos.
Essa é a bandeira do diabo. E na bandeira do diabo, quem está desse lado é um derrotado. Não se salvará. É por isso que é necessário que haja uma conversão, uma mudança de vida. Na bandeira do diabo está esse falso ecumenismo existente por aí, meus irmãos, infelizmente. E nós precisamos ser de Deus. Mas na bandeira de Cristo está a ressurreição. Na bandeira de Cristo está a cruz de cada dia que nos fortalece e nos faz santos. Na bandeira de Cristo está a porta estreita. Na bandeira de Cristo não se tolera o aborto. Na bandeira de Cristo não se tolera o sexo desregrado. Na bandeira de Cristo está o casamento entre um homem e uma mulher na igreja. Na bandeira de Cristo está Jesus presente na Eucaristia. Na bandeira de Cristo está a Sagrada Escritura como o meio aonde Deus nos fala. Na bandeira de Cristo está o depósito da fé. Na bandeira de Cristo está o catecismo da Igreja Católica e a fidelidade ao catecismo. Na bandeira de Cristo nós temos Nossa Senhora como nossa mãe. Na bandeira de Cristo nós cremos que Nossa Senhora é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Na bandeira de Cristo nós cremos que Nossa Senhora é mãe de Deus. Na bandeira de Cristo nós cremos que ela foi concebida sem pecado original. Na bandeira de Cristo nós cremos que Nossa Senhora foi assunta ao céu, que foi coroada e que está agora na eternidade, intercedendo por nós. Na bandeira de Cristo nós cremos na ressurreição. Na bandeira de Cristo nós cremos na imortalidade da alma. Na bandeira de Cristo nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Na bandeira de Cristo nós cremos que um dia depois que nós passarmos por essa vida e sendo fiel a Ele, um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Na bandeira de Cristo não se tolera o pecado. Na bandeira de Cristo nós cremos nos mandamentos, nos 10 mandamentos, e que nós precisaremos ser fiéis aos 10 mandamentos. Na bandeira de Cristo nós cremos nos sacramentos e sabemos que os sacramentos são necessários para a nossa santidade. Na bandeira de Cristo, nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Na bandeira de Cristo, nós cremos no Espírito Santo. Na bandeira de Cristo, nós cremos que o Pai é o nosso Criador e o nosso Salvador. Na bandeira de Cristo, nós cremos que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, é a única Igreja de Cristo. E sem ela não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Na bandeira de Cristo, nós cremos nisso. Você está entendendo, meus irmãos? Como é que é a nossa vida na bandeira de Cristo? Ou seja, aqueles que estão do lado de Cristo. Precisa rezar todos os dias. Na bandeira de Cristo, nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Na bandeira de Cristo nós cremos que a Santa Missa é o sacrifício, é a renovação do sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Na bandeira de Cristo nós cremos que os
puros herdarão o reino dos céus. Na bandeira de Cristo, nós cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na bandeira de Cristo, nós cremos que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Na bandeira de Cristo, nós cremos que um dia nós ressuscitaremos. Na bandeira de Cristo, nós cremos que depois que nosso corpo é depositado no cemitério, um dia ele ressuscitará e se unirá à alma que já que estará na eternidade. E aí nós cremos que o nosso corpo se unirá à nossa alma. Se ela estiver no céu, se unirá no céu. Se a nossa alma estiver no purgatório, se unirá com a alma do purgatório. Se estiver no inferno, se unirá com a alma no inferno e de lá nunca mais sairá. Na Igreja de Cristo nós cremos que o sacerdócio é masculino, não é feminino. Não existe o sacerdócio feminino na Igreja de Cristo. Na bandeira de Cristo, essa é a nossa fé. Na bandeira de Cristo, nós cremos que Jesus reuniu 12 apóstolos. E ele não juntou 12 apóstolos, e dentre os 12 apóstolos existiam mulheres também. Só existia homens. E nós cremos nisso. Essa é a bandeira de Cristo. Repito mais uma vez, na bandeira de Cristo, não existe o sacerdócio feminino, só existe o sacerdócio masculino. Na igreja, ou melhor, na bandeira de Cristo, nós cremos que devemos ser fiéis a Ele. Na igreja de Cristo, nós cremos que o meio de nossa salvação vem através do batismo. E para que nós possamos nos salvar, nós precisamos passar pelo batismo, renunciando a Satanás e professando a nossa fé na Santíssima Trindade. Na bandeira de Cristo, nós cremos na existência dos anjos. Na bandeira de Cristo, nós cremos que existem os anjos bons, que são chamados anjos, e os anjos maus, que são chamados demônios. Na bandeira de Cristo, nós cremos que nós precisamos dele para nos salvar e que não existe outro meio de salvação a não ser esse. Na bandeira de Cristo, nós cremos, e eu vou repetir mais uma vez, que a Igreja Católica é a única e que não existe outras igrejas. Só existe a Igreja Católica. Porque Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a Igreja de Cristo. E aí Santo Inácio vai mostrar que quem está do lado da bandeira de Cristo se salvará. Quem não estiver com a bandeira de Cristo se perderá, porque é a bandeira do demônio. Na bandeira de Cristo nós cremos que quando Jesus ele morre na cruz, ele concede a todos nós a redenção, a remissão dos pecados. E ali Jesus vence o pecado, vence o demônio e vence a morte. Na bandeira de Cristo nós cremos que um dia todos nós estaremos diante da glória de Deus. Diante de tudo que eu acabei de falar, eu te pergunto, em qual lado você está? Porque Jesus no Evangelho diz que quem não estiver com ele, estará contra ele. E quem não recolhe com ele, espalha. De que lado você está? Que no dia de hoje, meus irmãos,
possamos professar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.